Olá, nós somos alunos da graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e nesse podcast trataremos da relação entre o direito e a moral, apresentando, para tanto, a percepção de alguns pensadores de doutrinas diversas. Nesse processo, tentaremos demonstrar a complexidade e a multiplicidade de entendimentos do assunto, de forma a contribuir com os ouvintes para a construção da bagagem teórica necessária para a formação de um posicionamento crítico e fundamentado sobre o tema. Para o filósofo Agostinho de Hipona, as leis deveriam necessariamente estar de acordo com a moral. Por isso, o uso da força pelo direito possuiria legitimidade, já que esta seria empregada para garantir a manutenção do bem comum e da justiça. Além disso, nota-se que não poderia ser válida a lei injusta, uma vez que iria de encontro aos valores morais. No que tange às fundamentações dessa ideia, é importante destacar que o pensador, ao fazer suas proposições, se encontrava num contexto histórico marcado pela busca de um suporte racional para o cristianismo, uma religião de pretensão universalista, estando nele, portanto, a fonte de tal concepção de uma moral de caráter absoluto. Já para o filósofo prussiano Immanuel Kant, o direito se distingue da moral na medida em que seria uma espécie de categoria desta, sendo ambos fundamentados, em última instância, pela razão. Sendo assim, a moral estaria ligada às motivações internas de cada indivíduo, devendo a ação humana ser orientada não somente por uma coação jurídica, mas, sobretudo, por um senso racional de dever que cumprisse a máxima da possibilidade de universalização do ato, ou seja, o imperativo categórico. Nesse sentido, ele destaca a importância do impulso que leva à ação para se determinar a moralidade. Para o filósofo, a legalidade estaria relacionada ao simples cumprimento de um dever, desconsiderando as motivações que levaram a tanto, enquanto a moralidade, por sua vez, deve levar em conta os fatores internos que motivaram tal cumprimento. Sendo assim, um indivíduo que abstém de roubar somente por medo de enfrentar a sanção não poderia ser considerado moral, ainda que, por não ter consumado a ação, não tenha ferido nenhuma lei, uma vez que o fez não por temer as consequências de sua ação para o bem comum, caso fosse universalizada, mas sim um dano pessoal que lhe seria causado se o já tivesse feito. Para o jurista austríaco Hans Kelsen, a moral se diferencia do direito na medida em que é descentralizada, mais próxima do direito primitivo, dependendo de autoridades sociais e da aceitação da sociedade para ser estabelecida e reconhecida, enquanto o direito é uma ordem coativa socialmente organizada e com forma bem definida. Segundo o pensador, a moral é também existente enquanto um fenômeno social oposto, que deveria ser observada e descrita pela ética da mesma forma que o direito é pela ciência jurídica. Na visão kelseniana, a conduta humana é regulada por ambos, que estabelecem juízos de valor comportamental por meio de normas que classifiquem as condutas humanas, positiva ou negativamente. No entanto, é importante notar que, no que tange à aplicação de penas, é intrínseco ao direito a possibilidade de sanções coercitivas violentas, enquanto que, da moral, se espera somente um sentimento de desaprovação social como sanção. Por fim, tem-se ainda a teoria de Miguel Reale sobre a relação entre direito e moral, que mais se relaciona atualmente com o ordenamento jurídico brasileiro. O autor defende a existência de uma concepção de dois círculos secantes com uma intersecção entre eles, em que os dois elementos, direito e moral, coexistem em um campo comum e, ao mesmo tempo, reservam campos nos quais um elemento não interfere no outro. Isso se daria, segundo o jurista, em razão de existirem tanto aspectos que devem ser abrangidos por ambos os campos, quanto aspectos que são privativos a somente um deles. Dessa forma, é possível concluir que a relação entre direito e moral é vista de forma diferente por cada pensador, a depender de seu contexto social e tradição acadêmica. Enquanto Kelsen preza por uma ordem jurídica alheia à moral, Agostinho a enxerga enquanto condição de existência da legitimidade do direito. Enquanto Kant defende que a moral, de certa forma, contém o direito, Reale defende, ao mesmo tempo, uma inter-relação e uma relação de complementaridade entre ambas, no que tange ao papel de controle das condutas humanas. Sendo assim, acreditamos que o estudo e a comparação de autores com visões tão divergentes e até mesmo conflitantes seja de suma importância para a formação de uma visão crítica e ampla sobre uma problemática tão presente no convívio social de nossos tempos.